Então, meninos, nosso primeiro assunto vai ser polinômios e equações algébricas, tá? Quem tá indo para aula presencialmente, com certeza já viu esse assunto, tá? Mas é bom dar uma revisada. E aí a gente chama de polinômio aqueles que são expressos nessa forma aqui, tá certo? São aqueles que têm um x elevado a algum expoente, tá? Por exemplo, x² menos x ao quadrado mais 2. Isso aqui é um polinômio. E ele sempre tende a diminuir esse expoente aqui, como vocês estão vendo. Tem um expoente e ele diminui 1, depois 2, e ao infinito e além até chegar no nosso termo independente, que é aquele que não tem x igual a 2 aqui. Tá certo? E aí, pessoal, temos alguns exemplos de polinômio. E aí, o que eu queria ensinar para vocês é o grau do polinômio, tá? Como é que a gente sabe que um polinômio é do primeiro grau? Como é que a gente sabe que um polinômio é do segundo grau, tá? Então, a gente sabe pelo maior expoente de x, tá certo? Então, aqui, ó, em 4x menos 6, o maior expoente de x é 1. Então, isso quer dizer que aqui nós temos um polinômio de primeiro grau, certo? Aqui, ó, o maior expoente de x é 2. Tem um aqui e tem 2. O maior é 2. Quer dizer que é de segundo grau esse polinômio. Eita, como ficou mais escrevido. Aqui, ó, só tem um e o maior grau é 3. Então, é um polinômio de terceiro grau, certo? Mas o que é que pode acontecer? Vamos supor que apareça esse polinômio aqui, ó. X à oitava menos x à nona mais 2x à terceira menos 5. E aí, pessoal, qual é o grau desse polinômio? E aí a gente vai olhar para o x e ver qual é o que tem maior expoente. Temos 8, 9, 3. O maior expoente é 9. Quer dizer que esse polinômio é do nono grau, certo? Sempre a gente olha o maior expoente. O maior expoente não precisa vir necessariamente como o primeiro termo, tá? Igual apareceu aqui. Ele pode vir no meio da equação, tá? Estão vendo que o 9 é o segundo termo, certo? Então, se perguntar qual é o grau do polinômio, vocês vão olhar qual o maior expoente de x, certo? Seguindo. Já tem a resposta aqui. Continuando. Igualdade de polinômios, tá certo? Dois polinômios são iguais se e somente se seus valores numéricos forem iguais. Polinômios de grau diferentes nunca serão iguais. Então, bora para a prática, tá? Temos um exemplo. E aí, a primeira coisa que a gente olha é o grau, certo? Polinômio P, maior grau, ó, 3, 2, 1, maior é 3. Polinômio Q, ó, 3, 2, 1, maior grau é 3. Então, terceiro grau e terceiro grau. Então, a gente pode fazer a igualdade, tá certo? Então, bora lá. Dados os polinômios ax à terceira mais bx ao quadrado mais c de x mais d, polinômio P, né? E o polinômio Q, 2x à terceira mais 5x ao quadrado menos 4x mais 3. Quais os valores de A, B, C e D? Então, pessoal, a gente vai igualar aqui de acordo com o valor de x, tá? Eu vou escrever aqui o polinômio P de algumas cores diferentes para facilitar a vida de vocês, tá? Polinômio P de x. Ax à terceira mais bx ao quadrado mais c de x mais d. E o polinômio Q é 2x à terceira mais 5x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, a gente vai igualar, tá? Quem tá com x3 com quem tá com x3, quem tá com x com quem tá com x. Então, ó, x3 e x3. Quem tá junto de x3 aqui? A. Quem tá junto aqui? 2. Então, a gente tem que A é igual a 2, tá? Aqui, ó, quem tá junto de x2? B. Quem tá junto de x2? 5. Então, a gente tem que B é igual a 5. Aqui, quem tá junto de x? C. Quem tá junto de x? Menos 4. Então, C é igual a menos 4. O termo independente é D. E aqui o termo independente é 3. Então, D é igual a 3, certo?
No exemplo 2, primeira coisa a olhar o grau do polinômio. Polinômio P, ó, o maior grau é 4. Tem 4, 2, 1, então o maior é 4. E o polinômio G tem 4, 3, 2 e 1. Então o maior é 4 também. Então, ó, grau 4 e grau 4. Então a gente pode fazer a igualdade, que é o que a gente vai fazer agora, certo? Aqui foram dados dois polinômios e a gente vai fazer igual a gente fez no exemplo anterior, tá? Escrever os dois. Então, ó, o polinômio P de x igual a x4 mais 5x2 mais d de x menos b. Temos o polinômio g de x, tá certo? Que é 2x à quarta mais b menos 3x à terceira, certo? Mais 2c menos 1x ao quadrado, mais x, mais e. E aí ele quer saber o valor de a, b, c, d e e, certo? Vamos começar aqui pelo x à quarta, ó. Quem está junto do x à quarta aqui no começo é a. Na outra de baixo, 2. Então, a é igual a 2. Bem simples. Pessoal, a gente não tem x à terceira aqui. Quando não tem, é porque é 0, tá certo? E aqui embaixo, ó, junto de x à terceira, a gente tem b menos 3. Então, b menos 3 aqui é igual ao 0 daqui, que não tem, né? Esse menos 3 passa para o outro lado, positivo. Então, a gente tem que b é igual a 3, tá? Aí, a gente tem aqui, ó, x2, tá certo? Quem tá junto de x2 aqui? 2c menos 1. E aqui em cima, 5. Então, 2c menos 1 igual a 5. Esse menos 1 passa para lá positivo, então a gente tem 2c igual a 5 mais 1. 2c igual a 6. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, c é igual a 6 dividido por 2. C vai ser igual a 3, tá? E aí, a gente já achou, já fez aqui, ó, x4, x3, x2. Falta o x, né? Ó, aqui, quem tá junto de x é d. E aqui, ó, quem tá junto de x, 1, né? Quando não tem nada, é 1. Então, d é igual a 1. E o termo independente, pessoal, aqui, ó, é menos b. Vou botar aqui. E aqui no outro polinômio é e. Então, menos b igual a e. Ora, temos duas letras. E aí, vocês percebem que a gente tem o valor de b, que é 3. Só que aqui ele é negativo. Então, menos, né? E b equivale a 3, que vai ser igual a e. Organizando essa bagunça aqui, nós temos que e vai ser igual a menos 3, certo? Dando continuidade, a gente vai trabalhar as 4 operações com polinomios: adição, subtração, multiplicação e divisão. Nessa primeira aula, a gente vai ver só até a multiplicação, tá? A divisão vai ter uma aula separada só para ela. E aí, pessoal, adição de polinômios bem simples, tá? Trouxe esse exemplo aqui e a gente vai resolver ele para vocês entenderem como é que faz. Bom, nós temos uma adição, né? Ele quer saber quanto é p de x mais q de x, tá? Então, a gente vai começar escrevendo o polinômio p de x, que é 3x ao quadrado mais 2x menos 1. Como é uma soma, né? Mais, abre parênteses e escreve o polinômio q, que é menos x à terceira mais 4x ao quadrado menos 2x menos 5. E aí, pessoal, a gente vai fazer o jogo de sinal com esse mais para tirar o parêntese, tá? Como a gente não vai mexer aqui, só repete, tá certo? E aí começa, mais por menos, menos x3. Mais por mais, mais 4x2. Mais por menos, menos 2x. E mais por menos, menos 5. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai somar os iguais, tá? Então, ó, o maior aqui, x3. Temos outro x3? Não. Então, a gente só repete ele, certo? Depois de x3, a gente tem x2, né? Temos esse e esse. 3 mais 4, 7. Então, mais 7, x2. Depois de x2, a gente tem um x,
Então, a gente tem aqui com x e com x. Pessoal, 2 menos 2, né? Dá 0. Não precisa colocar o 0 aqui. Acontece aquele famoso cancelamento, certo? E aí, por final, a gente tem os que estão sós, ó, menos 1 e menos 5. Sinais iguais, soma e repete o sinal. O sinal é negativo, 1 mais 5, 6. Então, ó, a resposta dessa adição é esse polinômio aqui. E aí, a gente vai ter a subtração de polinômios, tá certo? E aí, na subtração de polinômios, é bem parecido com a adição, tá certo? Trouxe outro exemplo para a gente resolver e vocês vão ver como é bem simples. Então, pessoal, a subtração de polinômios é bem parecida com a adição, tá? Então, ó, ele quer o polinômio P menos o quê? Vamos começar escrevendo o polinômio P, que é 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Menos, né? Abre parênteses e escreve o polinômio Q, que é 5x ao quadrado menos 3x mais 4. O que é que a gente vai fazer agora? Jogo de sinal com esse menos para tirar esse polinômio do parênteses. Como a gente não vai mexer aqui, só repete, tá certo? E aí a gente vai, ó, menos por mais, menos, né? Menos 5x ao quadrado. Menos por menos, mais. Então, mais 3x. E menos por mais, menos 4. E agora a gente vai somar os iguais. O polinômio, o x que tem o maior expoente é o x ao quadrado. Então, a gente tem, ó, 3 e menos 5. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. O maior é negativo, né? 5 menos 3, 2. X ao quadrado. Certo? O próximo é o x, tá? Então, a gente tem menos 4 e mais 3. Sinal diferente, subtrai e dá o sinal do maior. O maior é negativo, 4 menos 3, 1. X. Pode ser só x. E aí, a gente tem os termos dependentes, os que estão sozinhos, tá? Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. O maior é negativo, 4 menos 1, 3. Então, essa subtração de polinômios resulta nesse cidadão aqui. E aí, pessoal, a gente tem dois tipos de multiplicação de polinômios. A gente tem a multiplicação deles entre si e a multiplicação de um polinômio por um número, certo? Trouxe um exemplo aqui, ó. Temos o polinômio P e ele está sendo multiplicado por 7, tá? É bem simples. A gente vai resolver esse exemplo agora. E aí, pessoal, multiplicação de um número por um polinômio, tá? A gente vai pegar o número e multiplicar pelo polinômio, bem simples. Aqui ele quer, ó, 7 vezes o polinômio P. Então, ó, 7 vezes, abre parênteses, escreve o polinômio P, tá? Que é 2x à terceira, menos 4x ao quadrado, mais 5x, menos 3. E aí a gente vai fazer aquele velho chuveirinho, tá? 7 vezes 2, 7 vezes menos 4, vezes 5, vezes menos 3. 7 vezes 2, 14, x à terceira, mais por menos, menos, 7 vezes 4, 28, x ao quadrado, mais por mais, 7 vezes 5, 35x, e mais por menos, menos, 7 vezes 3, 21. Pronto. Professora, como é que eu sei que a conta terminou? Quando só tem um de cada, só tem um x à terceira, só tem um x ao quadrado, só tem um x e só tem um termo independente. Se por um acaso, pessoal, tivesse aqui outro número com x ao quadrado aqui no final, se tivesse assim, por exemplo, aí a gente ia ter que resolver isso aqui, tá? Então, ó, teve um de cada, terminou a conta, tá certo? E aí a gente tem multiplicação de polinômios em si, tá? Um polinômio vezes o outro. E aí, ó, tá aqui o nosso exemplo, certo? Polinômio P vezes o quê? Bem simples também, nada difícil, tá certo? Vamos resolver esse exemplo para vocês entenderem. Multiplicação de polinômios. Então, aqui ele quer o polinômio P vezes o quê? Então, ó, vamos começar colocando o polinômio P sempre entre parênteses, tá? Vezes o polinômio Q entre parênteses também. E aí, pessoal, a gente vai fazer, ó,
vai pegar aqui o 3x e multiplicar por todo o polinômio aqui, ó. 3 vezes menos 2, 3 vezes 5, tá? E aí a gente tem, ó, mais por menos, menos. 3 vezes 2, 6. E x vezes x, x ao quadrado, certo? Mais por mais. 3 vezes 5, 15. Como esse 5 não tem um x, então esse aqui a gente só repete, tá certo? E aí a gente multiplicou o 3, a gente vai multiplicar o menos 4, tá? Por todo o outro polinômio. Desse jeito, certo? E aí, ó, menos por menos, mais. 4 vezes 2, 8. Como 4 não tem x, a gente só repete esse aqui do 2. E menos por mais, menos. 4 vezes 5, 20. E aí, pessoal, percebam, aquela história de a conta só termina quando só tem um de cada. Então, a gente vai começar a ver, ó. O maior é x ao quadrado, só tem ele. E aí, a gente vai para o x, ó. Temos 2 aqui, x. Então, a gente vai resolver essa conta, certo? Vamos repetir aqui, menos 6x ao quadrado. 15 mais 8 vai dar 23, então mais 23x. Termo independente só tem o menos 20, então, repito, o resultado da multiplicação é esse. E aí, meninos, chegamos ao final da nossa aula sobre polinômios, certo? Espero que vocês tenham entendido tudo. Se não tiverem entendido, só me perguntar no WhatsApp, tá certo? Cheiro!